Vinde cristãos, vinde a mofia, cantar o hino de louvor, hino de paz e de alegria, que os anjos cantam ao Senhor. Boa noite, irmãos. Estamos reunidos aqui, representando o setor Nossa Senhora das Dores, para o terceiro encontro da novena de Natal de 2020. Senhor, que é o homem para dele, assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Cuidar do ser. Iniciamos então esse encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Somos convidados a cuidar um dos outros e da criação, mas é bom que tenhamos um olhar sincero para dentro de nós mesmos, que nos permita perceber-nos necessitados da ajuda e do cuidado de Deus e dos irmãos, ao passo que este deixar-se cuidar é o caminho para a nossa felicidade, no qual encontramos um sentido para as nossas vidas. Para isso, porém, devemos tomar consciência e nos contemplar como criados à imagem e semelhança de Deus, amados e chamados por Ele a uma vida nova. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é constituído entre 4 dimensões: física, intelectual, emocional e espiritual. Logo, para mantermos nosso corpo bem, precisamos cuidá-lo com atividades físicas e com o consumo de alimentos e bebidas que não o prejudiquem. Nosso intelecto precisa de estímulos e nada melhor que os estudos. Nosso emocional também precisa de cuidado e, para isso, precisamos trabalhar nossas emoções com a ajuda de profissionais da área da psicologia, por exemplo. E, por fim, para cuidarmos da nossa dimensão espiritual, recorrer à palavra de Deus, à oração do terço, à vivência dos sacramentos e, sobretudo, a participação da celebração eucarística dão a nós a vida espiritual que somos chamados a cultivar. Neste período de isolamento, o ficar em casa nos levou a outras alternativas de orações. São interessantes, por exemplo, os encontros virtuais que estamos a realizar, justamente porque muito nos ajuda a alimentar nossa vida espiritual. No entanto, as alternativas virtuais só podem nos ajudar desde que não nos roubem o desejo pelo encontro comunitário. Não devemos esquecer que nós, cristãos, somos gerados como seres de encontro comunitário. Eles eram perseverantes no ensino dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Portanto, para vivermos esse ideal de vida dos primeiros cristãos, devemos dar um primeiro passo, reconhecendo-nos pequenos e deixando de lado o egoísmo que ameaça nossa comunhão fraterna. Não podemos cuidar apenas de nós mesmos. Quem acha que pode cuidar apenas de si mesmo, sem a comunidade, é arrogante e prepotente. Com humildade, portanto, queremos nessa novena começarmos ou recomeçarmos a nos fazer pequeninos, como crianças. Assim como uma criança depende do cuidado de todos, também nós devemos ser, compreendendo-nos
necessitados do apoio e do cuidado de todos. Não devemos apenas querer cuidar, mas também nos deixarmos ser cuidados. Aleluia, 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 aleluia. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 42 ao 47. Eram perseverantes em ouvir ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimulados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse texto que nós acabamos de ouvir, nós percebemos que fala na comunidade dos primeiros cristãos. Eles eram tão poucos e os apóstolos estavam no meio deles e ajudavam e falavam e faziam prodígios. Então a fé avivava bastante a fé daquele povo. E eles se reuniam todos os dias, repartiam tudo os bens que eles tinham, chegavam a vender as suas próprias propriedades, colocar o dinheiro repartindo, cada um de acordo com a sua necessidade. Então, era repartido também o pão, depois das orações, eles repartiam o pão. A vida dessas comunidades mostrava o ideal da igreja, que é viver em comunidade, em oração, em partilha e muita caridade, né? Nós percebemos a preocupação dos nossos padres com a caridade. E a gente nota desde o começo, desde o princípio com os apóstolos, a preocupação deles com a caridade, com a ajuda aos irmãos menos favorecidos. Nesse tempo em que estamos vivendo, o Natal, né? Nós estamos próximo agora do Natal, a gente vai ficando muito mais sensível. Né? A gente fica assim, coração tão aberto, tão feliz, né? Porque está chegando o Natal. Então, nessas épocas, a gente tem uma propensão de ajudar uns aos outros. A gente lembra mais de uma cesta de Natal, a gente lembra mais do próximo, por causa mesmo da ocasião do Natal. Mas essa propensão deve durar pelo ano todo, não só no Natal. A gente tem irmãos que precisam tanto de ajuda, né? E nós temos, então, que procurar ajudar, à medida do possível, o ano inteiro. É claro, são tantos, nós não vamos conseguir ajudar a todos, mas aquele que nós conseguimos ajudar é um a menos que estará passando pelo sofrimento da necessidade das coisas, principalmente da comida, né? E uma água, uma luz que esse irmão tem que pagar. E com essa pandemia, nós podemos notar em nossa cidade, não falo nem no Brasil, no mundo inteiro, o desemprego. Se a gente sair pela periferia, nem tanto pela periferia, no centro também, o que nós vamos encontrar de gente desempregada, de pessoas sem ter condição de pôr um prato de comida na sua mesa. Então, eu acho assim que é uma época
que nós podemos, na hora que a gente for fazer a listinha do mês, né, para fazer a compra em casa, acrescenta ali um pacotinho a mais de feijão, um pacotinho de arroz, uma garrafa de óleo, né, um pacotinho de macarrão, para nós podermos entregar. Agora tem a escuta ali na igreja, né? Então podemos até deixar lá. Tem uma cesta na entrada da igreja. Domingo a gente pode levar um mantimento e colocar lá, porque essa pastoral vai se encarregar de selecionar as pessoas, conversar, saber de seus problemas, não só doar, mas vão também ouvir, saber quais são os problemas deles e vão passar então esses produtos para essas pessoas necessitadas. Para cuidar do nosso corpo, precisamos de alimentos. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Com essa pandemia, os alimentos, muita gente não tem mesmo o que colocar na mesa. Mas o nosso corpo, ele é formado, nós vimos, a menina leu ali, de físico, de emocional, né, espiritual. Então, o emocional, nós precisamos trabalhar também o nosso emocional. E nessa pandemia, nós vemos também muitas pessoas entrando em depressão, né? Muitos ficam presos dentro de casa e vai entrando em depressão, em pânico por causa da pandemia. Então, nós precisamos trabalhar isso aí. E quem precisar de uma ajuda emocional, pode procurar o padre. O padre, você marca um horário, ele atende com tanto carinho e sabe dar uma orientação para a gente, né? Ele faz muito isso. E espiritual. Não adianta nós termos um corpo sadio, um emocional equilibrado, se nós não fazemos nada espiritual. Então, eu acho que a gente tem que fazer nossas orações, a leitura da Bíblia, onde que nós vamos achar o Espírito? Na Palavra de Deus, na Eucaristia. Onde nós encontramos a Palavra de Deus e a Eucaristia? Nas missas. Então, nós precisamos aprender a frequentar, pelo menos no domingo, as santas missas, né? Onde a gente vai ouvir a palavra de Deus, tem uma pessoa, o padre ali, especializado para nos explicar bem direitinho o que significa, e nós podemos participar da alegria da Eucaristia. Então, é isso que esse pedacinho, esse trechinho dos Atos dos Apóstolos que eu acabei de ler, quer nos dizer. E peçamos a Deus que Ele nos abençoe e nos renove para o exercício da caridade para com os nossos irmãos. Então, é isso que esse trechinho hoje passou para nós. Preces. Orar, rezar, fazer uma prece é próprio de quem se coloca aos cuidados de Deus, por isso rezemos. Fazei-nos, Senhor, mansos e humildes. Senhor, tirai dos corações todos nós que entravam a vivência do amor fraterno que gera cuidado, e assim aprendemos a sair do isolamento e da dificuldade e dos relacionamentos com os outros. Rezemos. Fazei-nos, Senhor, mansos e humildes. Ó Deus, que os humildes possamos nos entregar aos teus cuidados e dos irmãos, e assim encontrar o caminho para a nossa felicidade, dando sentido para nossas vidas. Rezemos. Fazei-nos, Senhor, mansos e humildes. Senhor, sem o vosso Espírito somos incompletos. Que cada um de nós possamos nos voltar sempre mais a Ti, ó Pai, e sejamos renovados espiritualmente neste Natal, e que o próximo rezemos. Fazei-nos, Senhor, mansos e humildes. Por todos os nossos doentes dos nossos setores e por todos os doentes da nossa cidade de Coxim, para que possam restabelecer a sua saúde, e também pedir também pelo fim da pandemia, né, que nos amedronta, né, essa segunda fase que está vindo aí. Então, que Deus nos livre e nos conceda saúde a todos nós e todas as nossas famílias.
Por isso rezemos. Fazei-nos, Senhor, mansos e humildes. Senhor Jesus, estamos prestes a celebrar a sua vinda, o seu nascimento. E diante de tudo que passamos durante esse ano de 2020, com muitas dúvidas, com muitas incertezas, mas com muita fé também, na fé na proteção divina. E que possamos, Senhor, chegar ao fim deste ano, celebrar a sua vinda, celebrar o seu nascimento, agradecendo ao Senhor por nos ter amparado a cada família da nossa cidade e ter amparado também as famílias que perderam seus entes queridos, as famílias que perderam materiais, as famílias que se abalaram fisicamente, as famílias que se abalaram psicologicamente, né? O pão de cada dia que faltou. Mas o Senhor esteve presente. Temos a certeza que o Senhor estará sempre presente a quem recorrer a Ti, Senhor. Rezemos. Fazei-nos, Senhor, mansos e humildes. Perseverante na oração, rezemos com amor e confiança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Gesto concreto. Fazer algo por si mesmo. Jejuns, propósitos, procurar um padre ou uma pessoa para conversar, ir à missa. Estas são as sugestões que vieram no nosso programa aqui. Existem muitas outras coisas que a gente pode fazer também como gesto concreto. Terminando agora o nosso encontro, a nossa terceiro dia da novena, vamos fazer a nossa oração final e a bênção. Senhor, vós que cuidais com carinho de cada um de nós, vós amais os seres humanos, abençoe-nos para que cada vez mais progridamos na fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.